Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André Pucciarelli novamente e vamos aqui continuar o nosso estudo sobre os ciclos termodinâmicos mais importantes. Eu já falei aqui para vocês sobre o ciclo de Rankine com reaquecimento, ciclo de diesel, ciclo de Otto, vários ciclos motores, todos eles muito importantes e todos eles muito utilizados e muito aplicados dentro da indústria e dentro do estudo da termodinâmica. Agora aqui eu vou falar sobre o ciclo de refrigeração, que ele é basicamente o contrário do ciclo de Rankine, onde o ciclo de Rankine nós tínhamos um ciclo que utilizava energia para a produção de energia e a utilização dessa energia de alguma outra forma, por exemplo, a rotação de um eixo, produção de energia elétrica. Aqui agora o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar energia na forma de trabalho, certo? Da mesma forma que nós utilizávamos numa bomba, aqui nós vamos utilizar energia para remover calor de uma fonte. Certo? Então, para isso que é um ciclo de refrigeração. Esse ciclo vai estar presente dentro de geladeiras, de alguma forma mais modificada dentro de ar-condicionados. Todo o processo que tenta retirar calor de um lugar mais frio e tentar jogar para um mais quente, certo? Ou você tentar retirar essa energia, vai ser uma modificação ou o ciclo de refrigeração propriamente dito, certo? Então aqui nessa aula a gente vai falar sobre o ciclo de refrigeração ideal com a compressão de vapor, certo? Então eu vou utilizar um determinado tipo de fluido que ele vai realizar algum tipo de ciclo e esse ciclo ele vai ser ideal, que nem todos aqueles ciclos que eu vinha falando anteriormente, o ciclo de Rankine, o ciclo de Otto, o ciclo de diesel, todos eles eu usei eles na forma ideal, certo? Então eu não vou considerar perda de energia em tubulações, não vou considerar quedas de pressão também nas tubulações, certo? Então eu vou considerar ciclos ideais, reversíveis, certo? Então todos esses ciclos possíveis, certo? Em todos esses processos. E eu também, claro, vou fazer um exercício na próxima aula, certo? Então no link aqui em cima vai estar o link do exercício da próxima aula e no final eu vou mostrar para vocês o exercício. Então não deixem de conferir, que serve também como um treino para vocês logo depois. Certo? Então vamos falar sobre esse ciclo de refrigeração, propriamente dito. Certo? Da mesma forma que eu sempre faço com vocês, eu gosto de mostrar todos os equipamentos, certo? Então o primeiro equipamento que nós temos é o evaporador, certo? Então a gente vai ter um equipamento que vai causar a evaporação do fluido de trabalho, certo? Nós vamos ter um compressor que ele vai ter a função de acrescentar trabalho dentro do nosso sistema, dentro do nosso ciclo. Nós vamos ter um condensador que, como o nome já diz, da mesma forma que lá no ciclo de Rankine, ele vai ter a função de condensar o fluido de trabalho, certo? Então o fluido de trabalho ele vai estar na forma de vapor ou praticamente vapor e ele vai ser condensado, ou seja, ele vai se transformar de mais vapor para líquido, certo? E aqui a diferença que nós temos aqui para os outros ciclos e outros processos, eu vou ter aqui uma válvula de expansão, que ela vai ter a função de aumentar o volume específico do meu fluido, certo? Mas todos eles eu vou falar para vocês aqui para frente. Mas como que acontece a movimentação desse ciclo, de onde que vai para onde, o que que vai acontecer aqui dentro, certo? Então como que funciona esse ciclo, como que ele começa? O primeiro passo vai ser o evaporador, certo? Então do evaporador o fluido vai ser lançado para o compressor. E o que que acontece ali dentro do evaporador? Ele vai receber calor de uma fonte, certo? Então o evaporador ele vai ser o responsável por dissipar o calor. Então digamos que eu tenho uma placa que eu quero retirar calor dela. Então eu vou posicionar o evaporador próximo a essa placa, certo? E eu quero eliminar calor dela. Então esse calor da placa vai fazer com que o fluido do ciclo de refrigeração ele entre em evaporação, certo? E dentro do evaporador. A partir do evaporador, ele vai receber esse calor e esse fluido evaporado, certo? Então se ele passou do estado líquido para o estado vapor, ele vai ser lançado no compressor. Vale ressaltar que o compressor ele não deve trabalhar com líquido. Então é muito importante que na maioria dos casos nós vamos ter na saída do evaporador completamente, o fluido completamente na forma de vapor, ou muito próximo disso, certo? Então no compressor o que ele vai fazer? Ele vai inserir potência, né? Inserir trabalho dentro do nosso ciclo e ele vai lançar o fluido no condensador, certo? Mas como que esse compressor realiza isso? Ou seja, ele gasta energia, ou seja, ele gasta trabalho. Então você está inserindo trabalho dentro do fluido do nosso ciclo, certo? Então do condensador, qual que é a função dele? É pegar aquele fluido na saída do compressor, que ele vai estar na forma de vapor, certo? E ele vai fazer com que ele se torne
líquido, certo? Então, eu vou fazer com que o fluido ele saia do condensador e vá para a válvula, só que no condensador o que acontece com o fluido? O fluido estava na forma de vapor. Eu vou remover energia, certo? Então eu vou falar que é uma energia da fonte fria, e ele vai remover energia do meu fluido e vai transformar ele em líquido, certo? Então aqui na saída 3 nós vamos ter o líquido. Certo? Da mesma forma que aqui no ponto 1 eu tinha vapor, aqui na saída do condensador, como o fluido ele vai estar condensado, eu vou ter ele na forma líquida, certo? Passando então pela válvula de compressão, eu vou voltar o fluido para o evaporador e o ciclo ele é reiniciado, certo? Mas aí, beleza, já falei para vocês quais são os equipamentos, algumas trocas de energia que acontecem dentro deles e basicamente mais ou menos o que acontece. Mas qual que é a função principal do ciclo de refrigeração então? A função dele é remover calor pelo condensador. Mas André, você não está falando que era pelo evaporador? Como que funciona? Vamos sintetizar isso aqui. Imagina que eu tenho a minha placa que eu quero remover calor de dentro dela, certo? Então, a energia que eu tinha nessa placa, ela vai ser transferida por evaporador e essa energia, esse calor removido, vai ser utilizado para evaporar esse fluido, certo? Então, a função, o fluido o equipamento principal aqui vai ser o evaporador. Então, para que eu utilizo esses outros equipamentos? Não seria melhor eu ir evaporando só e pronto, tudo bem, não preciso gastar energia nem meu compressor? Não, o compressor ele realiza a movimentação do ciclo. Certo? Então, para eu conseguir retirar essa energia de uma fonte fria, eu preciso inserir trabalho, certo? Só que imagine uma situação em que eu só vá evaporando, certo? Eu não tenho condensador, eu só vá evaporando e movimentando. Vai chegar um momento em que o volume específico vai ser tão grande que a pressão vai aumentar e você vai explodir toda a sua tubulação. Então, o condensador ele vai ser necessário para eu remover o calor também desse ciclo e eu jogar no ambiente, certo? Então, eu estou removendo o calor dessa fonte, certo? E lá para o condensador, eu vou remover para o ambiente, certo? Então, é assim que funciona e essa é a necessidade, essa é a função do meu ciclo de refrigeração. Certo? Então aqui agora, a partir do momento que eu já mostrei para vocês basicamente alguns processos, alguns dos equipamentos dentro aqui do nosso ciclo de refrigeração, eu vou mostrar para vocês dentro do diagrama TS para nós consigamos imaginar tudo o que acontece e como são os processos que acontecem aqui, certo? Então a primeira coisa que nós temos que falar aqui é que nós vamos operar entre duas pressões, uma pressão alta que eu vou chamar de P2 e uma pressão baixa que eu vou chamar de P1, certo? Então o primeiro ponto que nós temos aqui eu vou chamar de P1, que é o ponto 1, certo? Que é na saída do evaporador, certo? Então a primeira ideia que eu vou ter aqui é que o fluido na saída do evaporador ele vai estar completamente evaporado, ou seja, completamente na forma de vapor. Então por isso ele vai estar aqui nesse ponto 1. E vale ressaltar também que no evaporador eu vou estar na pressão baixa, certo? Porque depois eu vou passar pelo compressor e ele vai ter a função de aumentar a pressão do meu ciclo, certo? Por isso que do ponto 1 para o ponto 2 eu vou mostrar para vocês bem como acontece. Então aqui no ponto 1 eu vou ter o estado de vapor saturado com o título igual a 1. Certo? Então o próximo passo vai ser eu passar pelo compressor, certo? Acrescentando o trabalho e aumentando a pressão. Como eu estou mostrando aqui para vocês dentro do ciclo, do ponto 1 para o ponto 2, a entropia ela é mantida constante. Se a gente lembrar lá do ciclo de Rankine, quem não lembra volta lá e dá uma olhada, num processo ele é isoentrópico quando ele é reversível e ele não apresenta trocas de calor, certo? Só trabalho. Ou não trabalho, ou sem nenhum trabalho também. Então, como aqui dentro do compressor eu vou ter a troca de energia na forma de trabalho e o ciclo é reversível, eu falo que ele é isoentrópico. Então, da pressão 1 para a pressão 2, eu parti aqui num processo isoentrópico. Certo? Então, como aqui na pressão 2 eu atingi um ponto que ele está à direita do nosso diagrama TS, então o vapor vai estar superaquecido, certo? Então, ele vai estar mais quente do que a temperatura de saturação para a pressão 2, certo? Então, a partir do momento em que eu sair do meu compressor e eu vou entrar dentro do condensador, lembrando qual que é a função dele, é transformar o fluido de vapor para líquido. Certo? Só que esse processo vai acontecer de forma de pressão constante. Então aqui do ponto 2 para o ponto 3, na saída do condensador, vai acontecer na pressão
P2. E eu vou chegar aqui na extremidade esquerda do meu diagrama TS, porque, ou seja, eu vou ter líquido na forma saturado, ou seja, título igual a zero, no meu ponto 3. Certo? Então, beleza, chegamos aqui no ponto 3, o líquido ele vai estar na forma saturada e uma pressão alta. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou passar pela válvula de expansão. A válvula de expansão faz o quê? Ela vai expandir o meu fluido de trabalho, ou seja, vai aumentar o volume dele. Se a gente lembrar lá do começo das transformações, a pressão constante, a temperatura constante, o volume constante, a gente sabe que na maioria dos casos, quando eu aumento o volume, eu reduzo a pressão. Então aqui, quando eu passo pela válvula de expansão, esse processo ele vai acontecer da forma de reduzir a pressão. Como eu falei para vocês que eu trabalho entre duas pressões, uma pressão alta, que é a P2, e uma pressão baixa, que é a P1, quando eu passo pela válvula de expansão, a pressão ela vai cair de P2 para P1. E eu também posso considerar, em alguns casos, mas não vai ser o caso aqui, mas eu só estou mostrando no gráfico, esse processo vai acontecer de forma isoentrópica também, certo? Então, do ponto 3 para o ponto 4, ele vai acontecer de forma isoentrópica. E como nós estamos aqui no meio das duas extremidades para a pressão P1, eu vou ter vapor saturado. Então, o título ele vai ser entre 0 e 1. Certo? Só que aqui, aí claro, como eu falei para vocês, do ponto 4 para o ponto 1 dentro do evaporador, eu vou estar acrescentando calor, ou seja, eu vou estar aumentando o título do meu fluido, só que eu vou voltar para o estágio de vapor saturado com título igual a 1. E a pressão constante, a pressão P1 aqui dentro do evaporador, certo? Esse aqui é um dos tipos de ciclo de refrigeração ideal. Só que eu tenho dois outros pontos de operação que, dependendo do exercício, dependendo da aplicação, eles vão poder ser possíveis também. Por exemplo, vamos imaginar que na saída do meu evaporador, eu não tenho vapor saturado, como eu mostrei aqui para vocês. Digamos que eu vou ter o vapor saturado, só que com o título entre 0 e menor que 1, como eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Então, eu vou ter um estágio de vapor saturado. Quando eu passar pelo compressor, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar a pressão, só que da forma isoentrópica. Então, eu vou manter a entropia constante. Então, para passar do ponto 1', eu não vou pular direto para o ponto de vapor superaquecido aqui. Eu vou subir verticalmente até eu chegar aqui no ponto de pressão P2, só que com vapor saturado, ou seja, com o título A1. Certo? Então, essa é uma das variações do ciclo de refrigeração e em muitos casos vai ser essa que vai ser utilizada. Na saída do evaporador, eu não vou possuir vapor saturado com título igual a 1. Eu vou ter ele entre 0 e 1. E isso vai depender de como for mostrado para vocês em um enunciado de exercício. Então, é muito importante saber isso, certo? Outra coisa também, e na maioria das aplicações é o que é utilizado, é que no processo entre 3 e 4 na válvula de expansão, esse processo vai ser chamado de isoentálpico, ou seja, a entalpia no ponto 3 ela vai ser igual à entalpia no ponto 4, certo? E demonstrando aqui no diagrama TS, ele é mostrado como essa curva assim, certo? Então, em vez de eu ter um processo isoentrópico, eu vou ter um processo isoentálpico, que é o mais utilizado e o mais aceito e o que eu vou utilizar aqui. Então, a entalpia no ponto 3 vai ser igual à entalpia no ponto 4 na saída da válvula e na entrada do evaporador. Certo? Então, é muito importante saber também que em todos os casos eu vou considerar que a saída do compressor vai ser igual à entrada do condensador e todas as entradas e saídas vão ser também o mesmo ponto, o mesmo estado, porque eu não tenho quedas de pressão e nem perdas de calor também na forma de calor, certo? Então aqui, a partir de tudo que eu já mostrei para vocês anteriormente, eu vou fazer um emaranhado de aproximações, claro, a partir do que eu mostrei anteriormente para vocês, e as aproximações que vocês têm que fazer quando vocês forem realizar algum tipo de exercício, certo? Então, digamos que na saída do evaporador, eu conheço a pressão, eu conheço a temperatura, então eu conheço, a partir dessas duas, eu consigo determinar o valor da minha entropia. Certo? Eu sei que a saída do evaporador, ou eu vou possuir vapor saturado com o título entre 0 e 1, ou eu vou possuir vapor saturado com o título igual a 1. Então, a partir disso, com qualquer tabela termodinâmica, eu consigo determinar qual é a propriedade, quais são as propriedades aqui, como por exemplo a entropia. Entropia porque lá na saída do compressor
eu vou considerar que a entropia ela é igual à entropia da entrada, certo? Eu vou considerar que esse é um processo isoentrópico. E é a única coisa que eu posso definir aqui agora para vocês, porque aqui ou eu vou ter um vapor superaquecido ou eu vou ter um vapor saturado, como eu falei para vocês. Depende do enunciado do exercício, certo? E nós vamos poder constatar isso aqui a partir das propriedades que nós formos calculando, certo? Então, lá no ponto 3, o que eu tenho? Eu sei que na saída do condensador, em qualquer uma das situações, eu vou ter líquido saturado, ou seja, o título vai ser 0, certo? Outra coisa que eu posso definir aqui também é que eu sei que o processo dentro do condensador, ele é a pressão constante, ou seja, o P2 vai ser igual ao P3. E essa é uma aproximação muito importante, porque um processo de mudança de fase, ele vai acontecer sempre a pressão constante, claro, quando nós desconsideramos as perdas de pressão, certo? Uma outra aproximação, como eu já falei aqui para vocês e que nós vamos utilizar nos exercícios, é que o processo dentro da válvula ele acontece de forma isoentálpica, certo? Então, H3 ele vai ser igual ao H4. Outra coisa que também nós vamos poder utilizar aqui vai ser que a pressão no ponto 4 ela é igual à pressão no ponto 1, porque novamente um processo de mudança de fase, como acontece dentro do evaporador, passando de líquido para vapor, ele acontece a pressão constante, certo? Então, uma métrica muito importante utilizada no ciclo de refrigeração é o coeficiente de desempenho. Ele é equivalente ao rendimento lá num ciclo motor, certo? Então, lá no rendimento eu queria saber que a partir de uma quantidade de calor que eu insiro lá na caldeira ou na explosão de combustível, quanto de trabalho eu consigo realizar, certo? Só que aqui vai ser diferente. Nós sabemos que se num ciclo de refrigeração eu quero retirar o máximo possível de energia aqui no condensador com o mínimo possível de trabalho. Então, como que eu vou calcular esse coeficiente de desempenho? Que eu posso chamar ele ou de COP ou de beta. Eu quero saber que o QF, que eu quero que ele seja o máximo possível, que é a quantidade de energia que eu retiro no condensador, ele seja o máximo possível a partir de um trabalho inserido dentro do compressor, certo? Então, o coeficiente de desempenho vai medir a quantidade de energia que eu retiro a partir da quantidade de energia que eu uso, certo? Então, quanto maior for o valor de beta ou do COP, a forma que vocês quiserem chamar, mais eficiente vai ser o processo de resfriamento, certo? Em alguns casos, quando nós utilizamos esse ciclo aqui como uma bomba de calor, que eu quero retirar calor de um local, certo? Eu quero lançar calor em algum local, então eu vou utilizar o QQ, né? O calor inserido dentro do meu processo a partir do trabalho realizado, certo? Então, se você for utilizar uma bomba, eu vou considerar o calor inserido no evaporador, e se eu for utilizar como um ciclo de resfriamento, eu vou utilizar o QF, que é o que sai no condensador, certo? Então, na próxima aula, qual vai ser o exercício que a gente vai realizar? Vai ser um ciclo frigorífico ideal, certo? Que ele vai ser dado nessa forma aqui. Ele deu o fluido, ele deu as temperaturas de operação, certo? Então, se eu opero entre duas pressões, uma alta e uma baixa, quer dizer que eu vou operar entre uma temperatura alta e uma baixa também, certo? E eu dei aqui também para vocês o valor da vazão máxima. Quem quiser já ir fazendo, pode fazer. A partir do momento que eu tiver o exercício resolvido aqui, ele vai aparecer ou no link na descrição e também aqui no cartãozinho para vocês. Beleza, pessoal? Era o que eu queria mostrar para vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.